Alô! Alô! Hoje, dia 24 de setembro de 2010. Mais uma vez, o Pulando a Cerca está com vocês. Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que há 510 anos vem pulando a cerca. Por cima, por baixo, pelo meio. As cercas são para serem puladas. Esse programa não tem a menor pauta, roteiro ou censura. É como avisa. E como avisa também o apresentador do programa, eu, Daniel Sutoriansky, que sou totalmente inusitado. Por quê? O único apresentador no mundo que já teve AVC e continua no ar. AVC é a doença que mais mata no Brasil. 250 mil pessoas por ano morrem de AVC, 1 milhão de pessoas ficam seculares. Esse número assombroso é maior que uma guerra do Oriente Médio, no Iraque, no Irã, é menor. E isso mata 30% da população brasileira. Ninguém tem a menor informação, prevenção, medicamento. Por quê? Por quê? A gente fica achando estranho. Olha, o programa Pulando a Cerca é um programa dos porquês. Por que não tem informação, prevenção, medicamento com AVC? Por que os arquivos da ditadura militar, por que não são abertos? Tem uma porção de porquê. Por exemplo, então, no programa de hoje, vamos convidar 2 pessoas. Mas aqui, é como aviso, um convidado chegou, outro não chegou e vai chegar. E isso não tem problema algum. Aqui do lado direito, vai estar o grande advogado Modesto da Silveira. E, do lado esquerdo, vem uma pessoa, mais uma vez, fantástica. O Pedrinho Moreira Lima, o filho do grande brigadeiro Moreira Lima. Vem pular a cerca, Pedrinho! Eu acho que o avião quebrou a asa e aterrissou mal. Tá com a asa quebrada. Poxa, totalmente quebrado. Operação no ombro que tive que reconstituir meu ombro. Foi um troço brabo. Pedrinho, olha só. Você é filho do brigadeiro Moreira Lima, que tem 91 anos. O cara que está lúcido, mas tem uma dificuldade de ver aqui. Quem foi o brigadeiro Moreira Lima? Na história, quem foi? E foi o único oficial general que foi preso e torturado pela ditadura militar. É um acontecimento totalmente inédito. Eu queria que o espectador no UniTV e da internet ouvisse a história do brigadeiro Moreira Lima e tiveram a coragem de torturar e prender o brigadeiro. Como é que pode? Olha só a história desse bravo patriota que fez muita coisa e acabou torturado porque tinha uma postura altamente democrática. Pedrinho Moreira Lima, filho do brigadeiro do Rui Moreira Lima. Conta essa história fantástica do homem que foi torturado, né, e preso por ser patriota.
Olha, Daniel, peraí. Está funcionando? Não. Tá, agora tá. Bom, inicialmente, bom dia a todos, bom dia ao Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. O programa se reproduz do outro lado. Ok. Olha, meu pai nasceu no dia 12 de junho de 1919, no Maranhão, na cidade de Colinas. Filho do juiz de direito Bento Moreira Lima. O meu pai, em São Luís do Maranhão, com 12 anos, ele assistiu uma chegada da aviação militar da Marinha, que não havia aeronáutica, ficou encantado com aquilo e chegou para o pai dele, meu avô, eu quero ser piloto. Meu avô era um civilista, um juiz de direito digno, correto, e não gostava da vida militar, era civilista. E não queria que o filho dele seguisse a carreira militar. Mas meu pai resolveu, veio para o Rio, depois de muita dureza, eu estou até fazendo a biografia dele, depois de idas e vindas, luta, ele conseguiu passar para a escola de militar de Realengo em 31, olha a data, 31 de março de 1939. Se formou, ele fez até o terceiro ano, o quarto ano, e então depois ingressou para a escola da aeronáutica. Mas eu queria dizer o seguinte, só fazer um breve intervalo, eu quero que você reparasse bem, em 1940, o comandante da Escola Militar de Realengo, olha, engraçado, esse nome falta a memória toda hora, porque o filho dele, era a época coronel, foi um dos, está na lista dos torturadores do Torturando Nunca Mais. Não o pai, o filho. Convidou o embaixador alemão e o cônsul alemão e o chefe militar da Alemanha, o chefe da Alemanha da Embaixada Brasileira, para fazer uma palestra na Escola Militar de Realengo para os cadetes. Bom, foram todos para o cineminho, eles chamavam de milímetro, porque era um cinema pequeno, né? Que tinha o metro da cidade, que era o grande, então eles chamavam milímetro de Realengo. E na hora que apareceu o Hitler, discussão, primeiro foi aquelas marchas militares, aquelas coisas das tochas, suásticas e tal. Quando apareceu o Hitler discursando, irrompeu uma vaia entre a estudantada. Bom, acenderam as luzes. O secretário do coronel, diretor da escola, falou o seguinte: isso é uma vergonha, isso não pode acontecer, nós estamos aqui com autoridade de outro país presente, e a vaia é a arma dos moleques. E meu pai sempre conta essa história, quando ele fala, a arma é o militar dos moleques, ele faz assim com o dedinho dele. Não é não, a vaia é a arma mais barata do povo para dizer não. Depois vem as pedras. Bom, aí apagaram as luzes outra vez e voltou o filme. Quando o Hitler começou também, a vaia foi pior ainda. Pô, ficou todo mundo, acabou a reunião, então todo mundo de castigo, etc. Mas isso para dizer o seguinte, já nesta época, a juventude militar e a juventude civil já eram contra o fascismo, o nazifascismo que estava apresentando na Alemanha. Bom, quando chegou meu pai, recém-casado com minha mãe, morava na base aérea de Natal, de Salvador, meu pai fazendo uma viagem para Fortaleza, ele soube que havia o recrutamento da pilotos para o primeiro grupo de caça na Itália. Então ele assinou o nome dele. Voltou e passou a enganar minha mãe. Não, Julinha, você sabe que a gente não vai... Minha mãe já grávida. A gente não vai entrar em guerra, quando chegar lá, guerra... Bom, e foi esse papo levando. Fizeram um curso em Água Dulce, no Palomar. Depois foram
para os Estados Unidos, onde eles conheceram, escolhidos por eles, o P-47, ou seja, o trator voador escolhido pelos próprios FAB para fazer a guerra. E entrou em combate no dia 6 de outubro de 44, terminando a guerra em 2 de maio de 45. Eu quero só dizer o seguinte, para a gente fazer um rápido... Rápido. Aqui é o voo rápido. Igual... Eu trouxe a estatística. Em Santa Pua, tem que ser o voo rápido. Eu trouxe aqui a estatística. Esse grupo de caça foram 49 pilotos. Ao terminar a guerra, terminaram com 22 pilotos. Então, no período de 6 de abril a 2 de maio, foi quando terminou a guerra no teatro de operação da Itália, e o grupo de caça brasileiro, Santa Pua, representando apenas 5% da força aerotática da Itália, olha, esse número é importante, 5% foram a destruição deles. Destruíram 15% de veículos motorizados, tanque, caminhão, o que tivesse. 25% de pontes. 36% de depósito de combustíveis. Só para te apavorar mais, 85% de depósito de munições. É um número fantástico, né? E o número foram 9 mortos, 5 prisioneiros, 3 abatidos, escondidos pelos guerrilheiros, pelos partisãs. Um retornou após ser abatido, saindo do norte da Itália, até chegar às linhas aliadas após 31 dias de fuga, e 6 voltaram por estafa de voo, doença, por motivo de força de combate. Por esse feito, o primeiro grupo de caça recebeu a comenda Presidential United Citation, que é dada à unidade, não é dada ao piloto, é a unidade. É a terceira medalha de importância militar dos Estados Unidos. Bom, e o Rui Moreira Lima comandou... Bom, isso, quando chegou a terminando a guerra, o pai teve uma situação fantástica. Ele, junto com o primeiro grupo de caça, criaram o treinamento de pilotos de caça no Brasil. Ou seja, não vamos mandar mais brasileiros para os Estados Unidos, vamos treinar aqui no próprio Brasil. Então, esse foi a escola de aviação de caça do Brasil, foram feitos pelos pilotos de caça, pelos pilotos do primeiro grupo de caça. Bom, o pai teve, por azar ou por sorte, em momentos importantes da história do Brasil, ele teve presente. No 11 de novembro, do contragolpe do Getúlio, ele estava presente, por coincidência, é uma longa história, eu não vou repercutir, eu não vou contar. Aragaço e Jacareacanga. Em Jacareacanga, principalmente, ele foi o representante da FAB na luta contra os golpistas de Jacareacanga. Depois ele foi comandante da base de Santa Cruz, que comandou foi comandante de 62 até 64, onde houve o golpe civil-militar. Gente, é importante dizer que não foi um golpe militar, foi um golpe civil-militar, é importante dizer isso. E foi, porque sabe, o único comandante de base que entregou a base na base de troca de discurso, desfile de tropa, porque todos os outros, a base foi tomada na base da força. Ele foi o único que